Vamos lá então? Todo mundo preparado? Então eu queria chamar nosso próximo palestrante. Como eu falei, essa palestra vai ser com áudio aberto para todo o evento. Para falar sobre marketing digital, eu chamo ao palco, por favor, João Leão, Lucila Turqueto, Casa de Valentina, o palco é de vocês, por favor, uma salva de palmas. Tá vindo? Tá chegando, tá chegando. Obrigado pelas palmas, ela não chegou ainda, mas... Foi pela apresentação, digamos que foi pela apresentação, então. Já está se preparando ali, acabou de abaixar todo o conteúdo. Também tem gente entrando aqui. Pessoal, lembrando, quem está aí fora, quer acompanhar de pertinho aqui, restam cerca de 15, 20 lugares aqui ainda. Ok? E se você está com o celular descarregado, a gente chegando aí, pode deixar nos nossos totens ali, você leva a chave super seguro, deixa ali o celular carregando bacaninha. Ok? E vamos falar um pouco mais também da história. Tem uma empresa aqui que trouxe como se fosse um mini museu de marcenaria, para falar de todos os anos de tradição. Isso é uma coisa bacana que está acontecendo aqui dentro. Uma feira como essa, um evento como esse, tem que aproveitar, não é à toa que no mundo inteiro tem esse tipo de evento, que é para prospectar novos negócios aí. Ok? Para frente. E aí aos poucos. Ok aí? Pode subir o som então, que dentro de alguns minutinhos vocês vão estar de pertinho com João Leão e Lucila Turqueto. Agora sim. Passando aqui, ali tem um degrauzinho, melhor, Lucila. Prontinho. Bom, agora, por favor, uma salva de palmas. Valendo agora, a Lucila subindo aqui com vocês também, João Leão. Quanto mais próximo... Uma boa palestra. Olá, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Obrigada por terem vindo. Onde a gente fica assim? É, vou sentar aqui perto. Ah, mas aí eu não vou conseguir ver. Acho que eu vou sentar aqui mesmo. Bom, gente, em primeiro, obrigada pela presença. Eu sei que hoje estava trânsito. E eu estou muito animada, queria agradecer ao Pool Design pelo convite. A gente preparou aqui uma apresentação. Vou contar um pouquinho, tá, dela antes. Eu vou falar um pouquinho do Casa de Valentina e depois a gente vai entrar em alguns detalhes relacionados bem a marketing digital. Então a ideia é fazer uma apresentação mesclando um pouquinho de teoria, mas falando muita coisa prática. Então se vocês quiserem anotar, tirar foto, depois a gente vai disponibilizar esse material. Mas a ideia é a gente sair daqui já com uma lição de casa aí pela frente. João, você quer falar um pouquinho? Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Leão, sou consultor de marketing, sou empreendedor digital há 14 anos. Conheci a Lucila como minha cliente, isso já há alguns anos atrás. Prestei uma consultoria para o Casa de Valentina e desde então nos tornamos parceiros. Hoje eu sou responsável pelo marketing do Casa de Valentina e sócio da Lucila no projeto Marketing Decor. Então, espero que vocês gostem da palestra. Lucila vai contar um pouquinho aí da história do Casa de Valentina, que é uma história que me conquistou muito quando eu conheci o projeto dela. E depois a gente entra um pouquinho mais aí em algumas dicas e alguns caminhos de marketing digital para vocês. Beleza? Eu vou procurar não me estender muito no case. A gente tem 45 minutos, então eu vou falar rapidinho, tá? Depois, se vocês quiserem perguntar, vocês podem interromper no meio da palestra, não tem problema nenhum. Bom, eu montei o Casa de Valentina em 2008. Na época eu trabalhava com marketing, eu sou formada em marketing e jornalismo, trabalhava com marketing em empresa. E eu montei porque, enfim, eu estava noiva, comecei a fazer pesquisa para montar minha primeira casa, me apaixonei pelo tema e montei o Casa de Valentina. Então essa era a cara do blog em 2008. Aqui
Eu lembro direitinho quando eu recebi a proposta do primeiro anunciante, ele falou, eu queria fazer um banner. E eu não tinha nem espaço de banner. Daí, na mesma hora, deu 1 hora, eu criei todos os espaços de banner, não tinha valor. Então, foi uma coisa que nasceu de uma maneira muito orgânica, sem muito planejamento, assim. E eu fui aprendendo na raça a fazer o planejamento, determinar o nicho que eu ia trabalhar e tudo que a gente vai conversar daqui em diante. Em 2010, eu tive assim, a certeza de que eu estava trabalhando no caminho certo, porque tem uma empresa que chama WGSN, é uma empresa que ela mapeia tendências em todo o mundo, e a WGSN mapeou o Casa de Valentina como um dos principais blogs de decoração da América Latina. Eu até trouxe isso porque para mim foi um marco, foi assim, Lucila, você está no caminho certo, continua que o Casa de Valentina pode virar muito mais do que um hobby, porque eu fazia à noite, enfim, quando eu chegava em casa, eu ainda estava trabalhando em empresa. E daí eu comecei a reestruturar o layout e olhar o negócio como um negócio mesmo. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, eu comecei a colocar em prática no blog. Em 2011, o que eu percebia no mercado é que, pode parecer pouco tempo, né, 2011, mas era um cenário digital muito diferente, principalmente no mercado de arquitetura e decoração. Então, as grandes lojas, as grandes marcas não tinham nem sites institucionais, muito menos e-commerce. O que hoje já mudou muito, é uma realidade bem diferente. Então, nessa época, eu continuava com a área de conteúdo, que era o blog, mas eu montei também um catálogo. Então, basicamente, era o seguinte, quem queria uma cadeira amarela, colocava ali cadeira amarela e eu trazia todas as cadeiras amarelas que tinham em lojistas cadastrados no Casa de Valentina. Então, na época, eu tinha cerca de 200 lojas e tinha mais de 36 mil produtos. Mas eu não fazia venda online. Eu encaminhava esse pedido de compra, eu mostrava todo o detalhe do produto e encaminhava o pedido de compra direto para a loja no e-mail do responsável da loja. Então, por que eu trouxe isso? Porque daí eu fui crescendo o Casa de Valentina de uma maneira bem planejada nessa época. Aqui, em seguida, eu já saí da empresa onde eu trabalhava na TV Globo, saí e montei. Essa daqui é a cara da primeira sala do Casa de Valentina. E, enfim, o negócio começou a crescer, eu comecei a contratar a equipe, montei um marketplace, as coisas foram tomando um outro caminho e eu sempre continuei trabalhando muito com conteúdo. Então, esse era o principal asset aí que eu tinha. Eu trabalhava muito com conteúdo e eu tinha o catálogo de produtos, uma área específica para profissionais. Então, isso era uma coisa que eu sempre gostei, porque eu percebia que tinham muitos profissionais que tinham um trabalho espetacular, mas às vezes não tinham entrada em veículos impressos. E eu achava que o Casa de Valentina eu poderia dar uma pequena contribuição, às vezes, publicando todo o portfólio desses profissionais. Às vezes eram pessoas novas, que não tinham, por N motivos, entradas em catálogos impressos ou outros veículos. E em 2013, eu também comecei a fazer o Open House, que hoje virou o principal conteúdo do Casa de Valentina, que basicamente eu invado a casa ou de um leitor ou de alguém que me manda a casa por algum motivo e mostro como que aquela pessoa vive, quais são os hábitos dela, os ambientes e tudo mais. Aqui eu trouxe algumas fotos de Open House. Em 2014, eu montei um marketplace. Então, na prática, o que foi essa grande mudança? A equipe teve que crescer muito, e em termos de tecnologia, porque eu passei a efetivamente realizar a venda dos produtos. Então, antes eu só encaminhava para o lojista, passei a vender os produtos e comecei a fazer algumas experiências no mundo físico. Então, eu fiz a primeira pop-up física mesmo, montei era na Vila Madalena, era uma loja. Depois eu montei uma outra no Shopping Cidade Jardim. E eu comecei a perceber que, na verdade, o público do Casa de Valentina são pessoas, e daí eu acho que vai muito... Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem é que é arquiteto ou decorador, ou enfim? Então, tudo bem, estou falando a maioria arquitetos e decoradores só para eu ter uma noção. O que eu percebi? Que, na verdade, as pessoas que consumiam o Casa de Valentina, ou o conteúdo, ou as experiências físicas que a gente estava testando, eram pessoas que elas se interessavam por Home and Garden, que esse daqui chama Tail Target, ele mapeia exatamente qual é o perfil do público do site. Então, ele gostava de decoração,
Mas ele gostava muito mais, ele consumia muito mais fashion, ele consumia muito mais gastronomia e saúde. Quer dizer, em quarto lugar, ele consumia decoração. Isso eu acho que vai muito de encontro com o perfil de público que consome o serviço de vocês. Porque, na verdade, são pessoas que, naquele momento, ela está consumindo decoração, mas ela tem outros gostos. Então, eu comecei a olhar de uma maneira um pouco mais ampla. Por que eu falo isso? Porque eu comecei a fazer parcerias com empresas que trabalhavam em outros mercados, que não só o de decoração. Comecei a olhar com mais atenção e mais cuidado quais eram os hábitos dos leitores do blog. E, com isso, eu comecei a ampliar um pouco os temas que eu comecei a trabalhar. Então, e inclusive comercialmente para mim foi muito interessante porque eu comecei a criar parcerias com outras marcas. Então, Gafisa, eu comecei a falar sobre gastronomia, coisa que eu não falava, porque eu achava que fugia um pouco do tema de decoração. Comecei a fazer parceria com construtoras, comecei a fazer coberturas, outros tipos de coberturas, porque eu comecei a entender que aquele público ele consumia também arquitetura e decoração. Stella Artois foi uma ação muito legal que eu fiz para Stella Artois, que eu fui embaixadora da marca durante um tempo. Então, eu trouxe isso um pouco para contar a história do caso de Valentina, mas para mostrar que eu comecei a olhar outros mercados, que também tinham pessoas que poderiam consumir o meu negócio. E essa daqui foi a pop-up que eu montei no Cidade Jardim, foi em 2015. 2016, também dentro dessas outras ações, eu comecei a fazer mais coisas de gastronomia, dar muito mais atenção para vídeo. Em 2016, quer dizer, no ano passado, eu fui convidada pela High Design, que é uma feira de decoração, era a primeira edição da High Design, para eles me forneceram um espaço. Lucila, você faz o que você quiser. Era um espaço de mais ou menos uns 90 metros quadrados, e daí eu fiz uma parceria com várias empresas, várias marcas, que eu gosto, que eu admiro, e a gente subiu juntos um apartamento. Era um apartamento de 40 metros quadrados. E nesse apartamento, a gente fez vários bate-papos. E daí até que a gente resgatou essa história do marketing digital, que a gente vai falar em seguida. Nesse apartamento, prioritariamente, o público que visitava a feira eram de arquitetos e decoradores. E nesse apartamento rolou vários talks, assim. E o talk que mais bombou foi o com o João, que a gente falou muito de marketing digital e posicionamento, a gente falou de nicho. E com isso... aqui tem fotos do apartamento. E com isso, eu resolvi me dedicar a um novo projeto. Então, eu e o João, a gente percebeu que a gente poderia levar esse conteúdo de marketing digital para muito mais pessoas, que não somente num bate-papo físico. E daí eu montei esse canal no YouTube. Que eu tenho dois, né? Tenho o caso de Valentina e esse, que é o Lucila Turqueto, que eu falo só sobre marketing digital. Então, muitos dos temas que estão aqui, a gente vai falar hoje. Montei um blog, então a gente também tem um blog que a gente fala bastante sobre esse tipo de conteúdo. E a gente lançou também um curso, chama Marketing Decor, e lá a gente fala 100% voltado para marketing digital e muito nichado para o mercado de arquitetura e decoração. Então, esse ano, eu tenho 2 projetos, que é o caso de Valentina, que eu continuo, e agora eu tenho Marketing Decor também. Então, que é isso do caso de Valentina? Falei rapidinho, né? Ou não? Então, vamos falar sobre marketing digital agora, né? Deixa eu pegar aquilo. Opa, para frente. Bom, gente, quando a gente fala em marketing digital, tem um grande responsável por uma mudança, que é isso aqui, né? Então, com o smartphone, o acesso da banda larga, Wi-Fi e tudo mais, a gente passou a ter os micromomentos, né? Então, o que são esses micromomentos? Qualquer hora do dia, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tem, você vai lá e dá um Google, né? Então, você busca as referências para qualquer coisa, você vai no Google e joga. Derrubei café no carpete? Google. Um amigo meu foi lá, estava num bar conversando, falei que vou mudar de casa, e falou, pô, mas você já contratou um arquiteto? Falei, não, dá uma indicação. Google. Você vai pegar as referências na internet, no Google, nas redes sociais. E a gente até brinca que a internet faz com que seu boca a boca ganhe uma imensidão, né? Então você passa
a deixar de depender só dos seus amigos, dos seus familiares, e abandona aquele marketing da esperança que a gente fala, né? Que você monta seu negócio, monta seu escritório, daí você senta e reza para algum familiar seu, algum amigo seu te indicar. E as redes sociais quebram um pouco disso, porque você passa a ter uma audiência muito maior. Você passa a se relacionar com muito mais pessoas, e essas pessoas vão passar a te indicar também. Então, ao mesmo tempo que o marketing digital faz com que você tenha um alcance muito maior, as pessoas conhecem mais o seu trabalho, ele também tem um lado ruim, que ele acaba com uma indicação. Por quê? Se alguém faz uma indicação do seu trabalho, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é jogar nas redes sociais. E se você não tem uma boa presença, a internet pode acabar com uma indicação, acabar com boca a boca. Então, hoje é essencial que você esteja presente na internet e que você tenha uma boa presença nas redes sociais. Hoje, o consumidor é muito mais informado. Ele vai chegar no momento de vocês, de fazer uma tratativa, de tratar um projeto, um orçamento, com muito mais informação. Ele já sabe o que quer, ele já estudou, ele vem com muito mais informações. E por causa disso, ele é muito mais exigente. Então, vocês têm que estar cada vez mais preparados. E melhor do que isso, é educar o consumidor até lá. Você não precisa, marcou uma primeira conversa e você tem que explicar tudo. Se você já tem uma estrutura digital organizada, você já educou ele já sabe quem é você, já sabe o seu estilo, já sabe como funciona um projeto, já sabe como funcionam os custos de um projeto. Ele chega muito mais preparado. E com isso a gente consegue aumentar o fechamento de negócios, né, baseados em solicitações e orçamentos. Então, por isso que é importante vocês entenderem a jornada de consumo. O consumidor, ele tem fases diferentes. Ele tem a fase onde ele ainda nem sabe se ele precisa de um arquiteto. Pô, será que não dá para fazer direto ali com um pedreiro? Daí ele vai lá e busca, daí ele começa a entender, poxa, mas isso aqui pode dar errado. Não é legal fazer isso. E você tem que estar presente em todas as fases. Você tem que gerar um relacionamento. As pessoas compram de quem elas confiam. E elas vão confiar de quem elas se relacionam. Então, se vocês gerarem relacionamento, vocês vão criar confiança, conexão, empatia. Isso vai aumentar muito mais a chance de vocês fecharem o negócio. E isso a internet facilita. E no Google, até não vou quebrar, no Google existe uma ferramenta que a gente passa a descobrir quais são as dores, as necessidades, o que o cliente busca. E você tem que quebrar, você tem que solucionar isso. E aqui a primeira sacada, a primeira dica que a gente dá é: usem o Google para descobrir o que seu consumidor quer. Como? O Google Autocomplete. Quando você começa a digitar no Google alguma coisa, ele vem com umas sugestões, aquilo não é por acaso. É porque existe um volume de pessoas buscando por alguma coisa que você vai começando a escrever e ele já vai te dar as respostas. Então aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma ideia. É verdade, daí olha que aparece, que o Galvão Bueno morreu. Existe na internet uma fixação por morte, assim, que é uma coisa meio bizarra. É verdade que a Maísa está grávida. É verdade que o padre Fábio de Mello vai casar. Então você começa a ver o que as pessoas buscam. E as pessoas buscam absolutamente tudo. Como fugir da escola? Então cuidado com seus filhos com o celular ali na escola, eles devem estar pensando em alguma coisa. Como fugir da crise e como fugir da prisão. Então a gente com o nosso 3G ali que não pega, o pessoal na prisão está com o teu iPhone 7S Plus, com 4G ali tentando descobrir no Google o que ele tem que fazer para fugir da prisão. É claro que aqui é uma brincadeira, mas vamos pensar um pouquinho no segmento de arquitetura. Quanto custa um projeto e olha o que aparece, interiores, arquitetura, engenharia e paisagismo. As pessoas buscam isso. Qual é a função de vocês? Criar conteúdos que já respondam essas perguntas. Se você responder e convencer essa pessoa de que o preço de um projeto vale, né, tem valor, essa pessoa vai se conectar com você e vai te procurar, mesmo que ela ainda não te conheça. Ela vai passar a te conhecer e vai passar a te seguir. Quanto custa um projeto de arquiteto? Quanto cobra um arquiteto? Quanto custa um projeto de arquitetura para reforma? Projeto de arquitetura interior metro quadrado, são temas de conteúdos que eles podem trabalhar.
Porque se as pessoas buscam, elas têm uma necessidade. Uma coisa que a gente fala muito é o seguinte: tem que postar sobre o trabalho de vocês, sobre o estilo, portfólio e tudo mais? Sim. Mas é claro que vocês não vão ter volume suficiente para manter uma frequência, uma consistência, né? É muito difícil você ter tantos projetos assim. O que vocês têm que postar também são respostas para as necessidades, as dores, as objeções. Olha aqui. Vale a pena contratar uma construtora, um coach, um consultor financeiro e um arquiteto? As pessoas têm dúvidas. E é função de vocês educar as pessoas. Existem 1000 tipos de conteúdos que vocês podem fazer, que vocês vão quebrar essa objeção. Isso é uma objeção. Se a pessoa está jogando aqui, é que ela está na dúvida. Então vocês podem fazer um post, por exemplo, os riscos de não contratar um arquiteto e fazer uma reforma direto com o pedreiro. E aí vocês podem, certeza que aqui vocês têm 1000 casos de problemas ou até de projetos que vocês pegaram depois porque o cara não quis fazer com o arquiteto antes e teve problema, né? Ou uma reforma, alguma coisa assim. Então, primeira sacada é usar o Google Autocomplete. Segunda, Google Trends. O Google Trends mostra as tendências de busca na internet. Aqui é trends.google.com.br. Eu trouxe aqui um exemplo, Papai Noel. Olha a tendência, olha os picos. Quando será que é esse pico? Dezembro, óbvio, todo mundo sabe. Mas qual a informação pertinente desse gráfico? Essa aqui. Quando começa a subir? Outubro, depois do Dia das Crianças. Então, quem trabalha, até loja de decoração que trabalha aí com decoração de Natal, produtos natalinos, quando vocês começam a anunciar no Google ou nas redes sociais e falar sobre o Natal? Dezembro? Não. Outubro. As pessoas já começam a pensar em Natal depois que passa o Dia das Crianças, que é um momento que tem muita busca ali das crianças. Agora, e se eu buscar projeto de arquitetura? Olha aqui, olha a tendência. Quais são esses pontos baixos? Dezembro, final de dezembro e julho. Agora, de novo, me preocupo com isso? Sim. O que eu faço aqui? Como eu faço para aumentar os meus projetos no final do ano? As pessoas não buscam por isso, então talvez você tenha que pensar diferente. Dá férias para a equipe, ou é o momento de fazer o planejamento para o ano que vem. Então se estrutura, porque aqui as pessoas vão buscar e elas têm que te achar e você tem que estar preparado. Julho, a mesma coisa. Cai. Então se a gente vê uma tendência dessa, vocês podem jogar outros termos condizentes ao negócio de vocês. Vocês conseguem fazer um planejamento para o negócio de vocês. Será que vale a pena gastar energia no final do ano tentando vender projeto? Não, as pessoas estão com outras preocupações, mas pensa que depois que elas voltam, elas fazem promessas de ano novo. E muitas vezes a promessa é, vou dar um tapa na minha casa, vou refazer um cômodo. E aí vocês têm que estar aqui, ó. Vocês têm que pegar as pessoas que estão com uma demanda, elas estão querendo, só que na hora certa. Então, segunda dica, Google Trends. Nossa, aqui ficou esticado. E aqui, gente, tem um ponto muito importante que a gente encontra em todos os mercados, mas que eu vejo no mercado de arquitetura e decoração bem forte, né? Existe um estudo que funciona para todos os mercados, que é o seguinte: 3% das pessoas estão preparadas para consumir um produto. Então, por exemplo, se tem 100 pessoas aqui e oferecer isso aqui, esse passador de slides, talvez tenham 3 pessoas que também fazem palestras e vão levantar a mão. O resto não vai. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que convencer vocês e educar vocês de que isso aqui é o melhor passador de slides do mundo. E o que acontece? A maioria das pessoas e a maioria dos arquitetos ficam brigando para os 3%, que é aquela pessoa que já vai reformar ou vai fazer um projeto, ou acabou de receber um apartamento no contrapiso e vai ter que fazer um projeto, e aí fica todos os arquitetos brigando por esse cara. Então a concorrência é muito grande para o cara que já decidiu, ele já sabe que ele precisa de um arquiteto, que a coisa de fazer direto com um pedreiro não vai dar certo, que o projeto vai ficar ruim, que ele vai ter dor de cabeça, ele não quer lidar com todo o pessoal de uma obra e tudo mais, ele já sabe disso e ele vai entender com quem ele vai só escolher com quem ele quer trabalhar. Você tem que estar presente nesses caras? Tem sim. Agora, aqui, que representa
mais de 70%, porque tem os 30% final aqui que sabem que não querem ou que não estão mudando de casa. Ou não vão fazer uma reforma, não estão com nenhuma ideia de projeto. Mas existe esse meio. E esse meio são as pessoas que não sabem que precisam de um projeto de vocês. E é aí que vocês têm que educar. Então, às vezes, a pessoa, ela nem sabe que a sala dela, que ela não gosta de ficar na sala dela, porque a sala dela não é confortável. E que um projeto ou uma reforma ou de design pode fazer a diferença para ela. Então você tem que educar, você tem que mostrar para ela que ela precisa de você. E com isso, como que a gente faz? Entendendo as necessidades. Então eu cito muito um exemplo que é da cozinha americana, eu gosto desse exemplo. A pessoa que quer uma cozinha americana, ela não quer uma cozinha americana. Ela quer ter mais tempo com os amigos dela quando ela chama eles para cozinhar. O que acontece? Ela adora cozinhar, ela fica na cozinha, os amigos chegam, contam as melhores fofocas enquanto ela está cozinhando, na hora que ela vem, já acabou o papo, já está todo mundo com sono. Não, ela quer estar junto. Então ela não quer um projeto, ela quer resolver uma dor que ela tem. Qual é a dor? Ela perde o melhor momento das festas na casa dela. Mas ela gosta de cozinhar, ela quer continuar cozinhando. Qual é a solução? Vamos fazer um projeto e quebrar essa parede e transformar numa cozinha americana. Isso acontece com pais que têm filhos, querem aumentar a sala. Ah, não tenho muito tempo com meu filho, gostaria de passar mais tempo com meu filho. E aí você vê que eles têm um quarto de crianças do lado da sala, e você chega, pô, vou fazer um projeto aqui para você, a gente abre aqui essa sala, você vai ter mais tempo com seu filho. Então ela nem estava pensando em abrir, quebrar a parede de uma sala que ela tem lá. Mas você mostrou que a solução para o problema que ela tinha, que era passar pouco tempo com a família, pode ser resolvido sim, se é um projeto bem feito. E muitas vezes, dessa maneira, você consegue até vender projetos melhores. Então ele vem com uma coisa, eu quero fazer isso. E aí você não pergunta o que ela quer naquele projeto, você pergunta da vida dela. Quais são as necessidades, o que incomoda? Familiar mesmo, tenta entender lá no fundo. E é assim que vocês vão conseguir se conectar. Se vocês se conectarem, vocês vão chegar com uma proposta que ela vai falar assim, nossa, mas como você adivinhou isso? A gente não adivinha, a gente faz as perguntas certas, a gente entende o que ela está falando. E através dos conteúdos que você produz, você vai gerar essa conexão. Então você não pode colocar um projeto lá, pá, cozinha, conta a história da cozinha. Ah, essa era uma cozinha americana. Conta a história. Ah, essa era uma família, um casal jovem que adorava receber as pessoas, mas eles perdiam sempre o melhor tempo da festa. A gente trouxe essa solução. Conta isso, que a outra pessoa que nunca tinha pensado nisso, falou, nossa, acontece a mesma coisa comigo. Nunca pensei nisso, eu perco as melhores fofocas, depois eu tenho que ficar perguntando para as minhas tudo de novo, e aí, sempre que você conta a fofoca 2 vezes, já não é da mesma forma, né? Então aqui que eu falei, né? Então gerar relacionamento, gera valor para essas pessoas, entender essa jornada. Estou me alongando aqui, né, Lu? Oi? Eu estou na frente? E eu falei tão bem disso aqui, que eu ia vender para vocês, que não está funcionando mais. Bom, então não compre esse passador de slide, que ele não é tão bom assim. E aqui tem um ponto que é essa questão de se tornar uma referência, né? Então, quando você mostra que você tem conhecimento, que você entende o seu cliente, você se torna uma referência. E para se tornar uma referência, uma coisa que a gente bate muito, a gente não colocou aqui no slide, mas eu vou aproveitar que eles estão consertando, é a questão do nicho. Você tem que se tornar uma autoridade no assunto. Né? Então é muito difícil, isso é uma dificuldade que o profissional de arquitetura e decoração tem. Ah, o que você faz? Ah, eu realizo projetos residenciais e comerciais. Se você tiver esse pensamento nas redes sociais, você vai ser mais um. Tem 1 milhão de gente colocando isso. Foca, pensa no nicho. Ah, eu faço residenciais, comerciais, com uma pegada, sei lá, eu faço comerciais com uma pegada de startup e novos negócios. Então os meus projetos são coloridos, ambiente aberto. Você tem que gerar conexão. Se você não gera conexão, a pessoa vai passar o dedinho ali, ó, mais um. Ah, mais um banheiro, mais um escritório. Agora, a hora que ele começa a ver uma linha, um nicho, não quer dizer que... Tem uma frase que eu gosto muito, a gente até já pôs no blog uma vez, o segredo do... Não é minha, tá? O segredo do sucesso eu não sei, mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. Então você tem que focar. Foca.
Cara, eu quero startups, agências de publicidade, porque os meus projetos são criativos e tal. Ah, quer dizer que o outro não vai querer? Não, mas é mais fácil você focar e chamar atenção. O grande desafio das redes sociais hoje é chamar atenção, porque tem muito conteúdo. Então você tem que ter um conteúdo diferenciado. Então a hora que você focar naquilo, vai vir outros. Não quer dizer que você não vai falar, o cara que curtiu aquilo, vai falar para você, poxa, mas eu gostei da sua pegada, mas você faz também a minha casa? Eu sou publicitário, não é para minha agência, é para minha casa. Claro que faz. E você atrai essa pessoa para o teu site. Daí no site você pode contar mais. O problema é que nas redes sociais você coloca um pouco de tudo, você não gera conexão. Na internet você tem que gerar conexão. Eu sou do marketing digital. Daí vocês colocam uns projetos meio Google, meio Spotify, todo mundo rede no meio, não sei o quê. Pô, me conectei, gostei. Aí você vai lá e põe o escritório de advogado, careta, tradicional. Perdeu, quebrou, põe. Já era. Não me chamou a atenção. Agora se eu vejo um desses, depois vejo outra coisa legal. Não precisa ser um projeto inteiro, mas detalhes. Isso realmente vai fazer a diferença. Então é uma coisa que a gente bate muito, né, Lu? A questão do nicho, de você entender qual é o seu nicho, onde você quer. É impossível você ser o melhor. Impossível não, tem grandes pessoas, mas para você ser uma autoridade, você tem que ser autoridade de uma coisa que é um subnicho. Até recentemente eu fui numa palestra lá em BH e foi uma mulher, a diretora do Google falar. E o que ela tem falado muito sobre o Google, que é o YouTube? Do YouTube, que é uma grande tendência, o YouTube está crescendo muito, porque o vídeo conecta muito bem, as pessoas, é olho no olho, existem estudos, né, de que as pessoas absorvem melhor o conteúdo quando você está vendo e ouvindo do que lendo, e é por isso que a gente vê Facebook, o próprio Instagram, todo mundo valorizando os formatos em vídeo. Mas o que ela falou, hoje o YouTube, o grande potencial do YouTube são os subnichos. Então tem aquelas celebridades de moda, por exemplo. Mas essas aí já estão há muito tempo, conquistaram milhões de seguidores. O que o YouTube agora está valorizando? Tem uma menina lá que, por exemplo, ela é de moda, de beleza, cabelos encaracolados, platinados. E ela é um estouro, ela está fazendo campanhas de publicidade, ganhando uma fortuna. Mas ela tem milhares de seguidores? Não tem milhares de seguidores, mas é nichado. E é o que a gente defende aqui nas redes sociais, a questão do nicho. Se quiser, eu continuo aqui. Vamos seguindo aqui? Tá, porque senão eu continuo, eu tô com a apresentação tô aqui batendo papo enquanto isso. Oi? Eu acho que depois a gente, quando entrar, a gente passa, mas eu tô com a apresentação aqui. Daí a gente pode... Tá bom. Onde estamos? Então se assume. Então tá bom. Daí depois, quando entrar, a gente volta. Mas a ideia é falar agora um pouco de uma questão um pouco mais prática. Então o João falou um pouco de nicho, ele falou um pouco dessa questão de conteúdo, e agora eu quero ir para a prática, tá? E daí o que eu trouxe, depois a gente passa no slide, é o seguinte: qual é a diferença das plataformas alugadas e para um blog? Por que eu trouxe esse tema aqui? Nem precisa mais. Espera aí, já deixa eu pegar. Eu vou... Espera aí. Obrigada. Espera aí. Bom, a gente vai... Então eu vou falar aqui de Face, Instagram e Pinterest, tá? Espera aí. Vamos voltar, recapitular. Sobre a questão de plataformas alugadas e blog. Por que eu trouxe isso? Porque eu percebo que tem muitos arquitetos e decoradores que às vezes me perguntam: vale a pena, Lucila, a gente fazer um site? Vale a pena a gente investir num blog ou numa URL de destino, tá? Aqui eu não diferencio muito blog de site. Depois, se vocês quiserem, no final eu até entro nessa seara aí. Mas vale a pena, porque hoje o Instagram está tão forte, o Facebook também, as redes sociais estão tão robustas. Por que, nesse momento, continuar apostando numa URL de destino, numa URL própria? Pelo seguinte motivo, a gente até fala que a URL tua, você tem controle total. Se a gente vai basear a nossa comunicação com o nosso cliente no Face ou no Instagram, a gente fica muito vulnerável, muito suscetível ao que essa plataforma, as coordenadas dessa plataforma. Eu vou dar um exemplo prático. O caso de Valentina, eu montei o Facebook bem no começo.
E até o Facebook começar a trabalhar com algoritmo, vocês lembram que a gente começou a não ver mais as fotos de todo mundo na timeline? Casa de Valentina tinha cerca de 200 mil seguidores. Quando o Facebook começou a trabalhar com o algoritmo, o crescimento do Casa de Valentina no Facebook, que andava, não era assim, né? Mas era assim, era muito sensível, praticamente parou. Então, dessa época para hoje, eu acho que eu tenho 30 mil seguidores a mais. Que é ridículo, assim, né? Para quem tinha 200 mil seguidores orgânicos, ele estagnou. Agora, vocês imaginam se eu tivesse construído o meu relacionamento com o leitor do Casa de Valentina baseada no Facebook? Eu estaria perdida. Porque eu não tenho ingerência ao que o Facebook vai fazer. Eu não sei se vocês já estão percebendo, o Instagram também já está trabalhando com o algoritmo. Então, a gente não vê mais. Agora, depois a gente vai entrar até... Tem outras novidades aí do Instagram que o João vai falar um pouco. Mas a gente não pode ficar vulnerável a esse tipo de coordenada da plataforma. Então, por isso, eu sempre falo que é importante, sim, a gente ter uma presença nas redes sociais, só que é fundamental a gente ter a nossa própria URL. Então, vamos partir desse princípio para dar continuidade ao que a gente vai falar aqui, tá? Persona. O trabalho de identificar quem é a persona, quem é o teu público-alvo, quem é o teu cliente em potencial, ele é fundamental, porque é a partir disso que você vai conseguir definir quais redes que essa persona mais frequenta, mais utiliza, e em quais horários. Isso vai guiar todo o teu esforço de comunicação. Tudo que você fizer nas redes sociais, você tem que pensar nessas duas coisas. Você tem que pensar nessa pessoa. Eu tenho uma pessoa que, quando eu estou escrevendo qualquer post no Instagram, no Facebook, no blog, eu imagino essa pessoa. Não por coincidência, essa pessoa chama Valentina, né? Mas eu tenho isso muito claro. E torna o processo de você fazer um post, ou você pensar no teu dia a dia. Pô, entrei num lugar, o que merece um post? Para mim isso é automático, porque é como se eu estivesse me comunicando com a minha melhor amiga, de tão íntima que eu estou dessa pessoa. E informação. Então, fazer um benchmark muito apurado, ver o que está acontecendo no mercado, o que os teus concorrentes fazem, trabalhar sempre de uma maneira diferente com o que eles trabalham. Hoje eu percebo nas redes sociais que assim, tem alguns perfis que eles têm um resultado legal e têm um sucesso legal. E daí significa que vários arquitetos começam a fazer a mesma coisa. E na verdade é totalmente oposto. Você tem que encontrar a tua linha criativa, é isso que o João falou, dentro do teu nicho, como que você vai se comunicar? Por que uma pessoa vai te seguir? Né? Hoje tem tantas possibilidades. Então, benchmarking, criatividade e muito disso que o João também já falou, que é a resolução de um problema. Então, você tem que trazer efetivamente um resultado, mesmo que esse resultado seja tornar o dia da pessoa mais suave, mais alegre. Então, tem várias blogueiras de moda, de lifestyle principalmente, que o papel delas é simplesmente tornar o dia daquela pessoa, aquele horário que ela está ali no Instagram, mais suave. É esse, sem grandes pretensões, entendeu? Mas existe um propósito, não é, os posts não são feitos gratuitamente. E periodicidade. Isso eu acho que assim, é uma das grandes chaves. Assim. Eu vejo muitos arquitetos e decoradores que fazem o trabalho muito legal durante 2 meses. 2 meses, eles não têm 10 mil seguidores no Instagram, eles desistem. Ah, mas eu tentei e não deu certo. Vocês viram, eu trouxe o case do Casa de Valentina, eu comecei em 2008. De 2008 até, sei lá, 4 anos, eu ainda estava trabalhando na TV Globo. E eu não tinha saído porque financeiramente o negócio ele não permitia que eu saísse. Só que foram 4 anos de insistência até que o negócio decolou. Então, as coisas nas redes sociais não acontecem do dia para a noite. Não acontecem em 6, 3, 10 meses. É um trabalho de persistência. É um trabalho que ele exige periodicidade e persistência. Resiliência, eu acho que é a palavra, né? Bom, então, vamos lá. Vamos à prática, né? Vamos falar de Face, Insta e Pinterest. Foram as 3 redes sociais que eu escolhi para trazer para cá e daí eu vou falar um pouco delas para vocês. A entrega do Facebook, ela está sim morrendo. A entrega orgânica do Facebook, tá? Só 2% das pessoas costumam receber os posts que a gente faz. Então, a gente tem que se esforçar para que aumentar esses 2% e para que esses 2% sejam efetivos. E daí aqui a gente não vai entrar na seara de impulsionamento, porque
porque daí mereceria 5 horas, né, de conversa. Então a gente vai falar aqui das entregas orgânicas, tá? O que é fundamental? Todo mundo aqui tem perfil profissional no Facebook? Tá. E vocês já entraram para vasculhar o Analytics do Facebook? Ele dá muita informação de número, perfil, quais são os posts que melhor performam. Então esse é o primeiro passo, tá? É realmente analisar. Eu estou falando que a gente não vai falar de impulsionamento pelo seguinte, é muito, muito fácil, o João sempre fala, né, perder dinheiro no Facebook. Então, saber impulsionar é fundamental. Então, eu acho assim, eu não sei impulsionar, então não coloca nem R$5. Porque a chance desses R$5 não te trazerem exatamente as pessoas que você quer é muito alto. E daí você vai gastar de 5 em 5, né? Você vai gastar um dinheiro, você vai trazer para a sua página um público que ele simplesmente representa um volume, mas ele talvez não represente negócios. Eu acho que todo mundo aqui está querendo extrair negócios das redes sociais, né? E daí tem algumas dicas. O algoritmo do Face, qual que é bom, enfim, tem uma infinidade de situações e regras, tá? Mas uma das regras é o seguinte, ele vai entregar os seus posts, quando os seus posts, já nos primeiros minutos de vida, eles tiverem um bom engajamento, significa que, então, nos primeiros minutos, tem muitas pessoas comentando, e tem muitas pessoas compartilhando, e tagueando outros amigos. Então, isso... Qual é a mensagem que a gente passa para o Facebook? Olha, esse conteúdo tem grandes chances de viralizar. Então, entrega ele para pessoas semelhantes. Pode fazer uma entrega maior, que esse é um conteúdo legal. E daí, algumas coisas que podem facilitar essa entrega. Você postar 30 minutos, ou, enfim, alguns minutos antes do teu pico de audiência no Facebook. Porque daí vai dar tempo desse post ele performar melhor. Você interagir com as pessoas que mais interagem com a tua timeline. Isso também é fundamental, porque aumenta o nível de engajamento das tuas publicações e, consequentemente, muito provavelmente, aumenta também a tua entrega orgânica. Depois, se vocês quiserem, a gente vai mandar essa apresentação, porque ela está bem detalhada, tá? Eu estou fazendo um panorama geral para não me estender muito. Então, começa também a descrição do teu post com palavras simples, que a pessoa, assim, ela bateu o olho e entendeu do que se trata, aumenta a chance dela continuar lendo a sua publicação. E citar na publicação pessoas que interajam muito com a tua timeline. Porque, consequentemente, ela vai comentar, vai interagir, vai chamar alguém para aquela postagem. Então, isso, muito provavelmente, pode aumentar a entrega da tua postagem. E a hierarquia de entrega. Então, o Facebook, ele entrega organicamente muito mais nessa ordem. Vídeo, foto e texto. E quando você vai publicar um vídeo, você tem que publicar de uma maneira nativa no Facebook. Significa o quê? Não adianta você pegar um link do YouTube e colocar ali. Que o Facebook vai entender o quê? Bom, essa pessoa está colocando um link externo, o leitor, né, a pessoa que segue, vai clicar e vai sair do Facebook. Isso é a coisa que o Facebook menos quer. Então, se vocês vão fazer alguma postagem, você tem que trabalhar com conteúdo que a gente chama de conteúdo nativo no Face. Significa o quê? Fazer o upload do vídeo no próprio Facebook. Você quer falar sobre um tema? No caso do Casa de Valentina, eu sempre eu sempre faço o upload dos vídeos lá dentro. Mas, como para mim também é importante levar pessoas do Facebook para o blog, eu coloco links do blog lá, mas eu procuro fazer essa mescla. Porque eu sei que se eu só tiver link externo, a minha entrega vai para o chão. Então, é super importante você ter esse conteúdo nativo. E sempre, quando você está procurando levar a pessoa para fora, já que você já colocou a URL, uma URL externa, faz o call to action. Que o call to action basicamente clica ali, olha, porque isso não é chamar a pessoa para fazer o que você quer que ela faça, de uma maneira bem clara. Então, essas são algumas dicas bem práticas de Facebook. Ô Lu, só complementar, daí eu já entro aqui também. Se vocês entrarem no perfil da Lucila Turqueto, que é o perfil de marketing digital para arquitetos, vocês vão ver que os nossos posts agora de vídeo são do YouTube. Tudo que a Lucila falou para não fazer.
mas é porque tem um motivo. A gente está testando, então até achei legal, porque senão você fala, pô, ela fala uma coisa, daí a gente entrou lá e a outra. A gente quer aumentar o nosso canal do YouTube. Então a gente sabe que o Facebook vai punir a gente, só que a gente está pondo dinheiro nisso para compensar essa punição e gerar inscritos no YouTube. Porque a gente acredita na força do YouTube, que é uma coisa que eu já falei antes. Então, o correto para quem está começando, para quem não tem talvez um foco tão grande no YouTube ainda, é fazer o vídeo direto pelo Facebook, tá? Então, só para vocês não acharem estranho de falar uma coisa e vocês verem outra coisa lá. Discurso esquizofrênico, né? Então a gente sabe do risco, é um teste. Não sabemos se dá certo também. Então não recomendo agora. Depois pode até ser que a gente poste alguma coisa no nosso blog falando sobre isso. E aqui, gente, tem muita gente que fala, mas o Facebook morreu, não dá retorno e tudo mais. O fato é que o Facebook é um gigante, a audiência dele é gigantesca e por isso que é tão difícil de trabalhar nele. Porque tem tanta gente fazendo conteúdo lá que não é fácil você se destacar. Mas é uma rede social, sim, que a gente tem que estar de olho, porque toda hora muda. O Zuckerberg ele vai pensando no que dá certo, ele muda a plataforma. Então, é diferente daquelas plataformas de redes sociais que crescem, tem o pique e morrem. É muito difícil o Facebook morrer, pelo menos a curto e médio prazo, porque muda. Então, aqui, já ele lançou, acho que semana passada, ou um mês no máximo, o Facebook Watch, que é uma ideia para concorrer com o Netflix. Então é um canal só de vídeos, então quem gosta de vídeo vai poder ver os vídeos todos num canal próprio dentro do Facebook. Então você vê, tá funcionando, o vídeo é legal, o YouTube está crescendo, a Netflix está crescendo, o que eu faço? Vou lá e mexo em alguma coisa e crio um negócio. Compro o Instagram, então é um negócio que não é uma rede social que você pode ignorar. É fácil trabalhar? Não. Por que ele entrega pouco? Imagina se vocês viam, antigamente vocês tinham 50 amigos e curtiam 10 páginas de empresas. Hoje, eu não sei a média, mas aposto que todo mundo tem, sei lá, uns 800 amigos, não conhece metade, mas tem uns 800 amigos e curte 100 lojas. Imagina se todo mundo, e as pessoas postando mais, porque antes você postava uma vez por semana, agora você posta 2 vezes por dia. A tua timeline ia ficar andando assim, de uma maneira que você não ia conseguir parar de tanto conteúdo. Por isso que o Facebook fez isso, o Instagram também, de ter esse algoritmo. Então a proposta deles é boa. Pra gente que trabalha com isso, a gente fica meio puto. Mas na verdade a proposta é mostrar o conteúdo de maior valor para as pessoas, 100% segmentado. É difícil fazer? É difícil, mas quem consegue ter ótimos resultados. Bom, falar agora de Instagram. No Insta, eu tenho alguma... Eu acho que assim, falar sobre Instagram agora é num momento super propício. Eu vou continuar porque as regras do Instagram elas estão mudando e a gente está vivendo isso exatamente nesses meses. Então, eu acho bem legal falar do Instagram nesse momento, tá? Vou falar algumas coisas que eu percebo que o mercado de arquitetura e também outros mercados, agora, às vezes são coisas muito óbvias, mas que a gente, no dia a dia, acaba não percebendo. Então, usar o nome... vou começar desde o começo, tá? Quando a gente cria uma conta no Instagram, como é que a gente define o nome? No caso do Casa de Valentina, né? É a Casa de Valentina mesmo. Agora, se você está pensando em criar um profissional, você vai abrir mão do perfil que você já tem, se às vezes você tem um perfil pessoal, você pode colocar decoração, casa, alguma coisa relacionada com o que você faz. Porque isso aumenta exponencialmente a chance de você ser encontrado. Então, vou dar um exemplo prático. Ontem eu estava procurando, era um perfil que eu não lembrava o nome, eu lembrava que começava com decor. Eu coloquei decor e ele veio. Então, para quem está criando um perfil agora, tem que pensar muito estrategicamente no nome que vai dar. Ou também dá para mudar, né, isso. A foto. A foto é fundamental. Então, assim, você quer ser... Você é a marca do teu escritório, é só você. Então, caprichar na foto, entendeu? Se você quer ser reconhecida, tem alguns escritórios que estrategicamente não querem ter a figura do principal arquiteto, da equipe. Então, tudo bem, ok, trabalhar a logomarca. Mas o que eu acho é que isso tem que ser intencional, tem que ter um motivo na escolha da imagem, tá?
E eu percebo que muitos arquitetos e decoradores, assim, colocam a foto que está na galeria do próprio celular. Não pensam nisso de uma maneira proposital. Qual é a profissão e qual que é a área de atendimento? Então, se você é um profissional que atua aqui em São Paulo, especificamente numa região, você tem que deixar isso claro. Se você não tem o intuito de atuar no Brasil, você deixa a tua área muito clara. Tem vários profissionais que eu entro, não está falando nem que é um arquiteto ou um decorador. Então, como é que eu adivinho? Eu tenho que adivinhar pela timeline? É muito ineficiente isso. Tem perfis... tem uma outra questão. Tem muitos profissionais que também ainda não fizeram a migração para conta profissional. Quem aqui tem conta profissional, assim, quem usa o Instagram profissionalmente? E quem tem a conta profissional, a conta de empresa? Então é a maioria, pelo que eu estou vendo. Porque tem alguns que não usam. E daí o contato fica prejudicado, as análises ficam prejudicadas, a gente acaba não sabendo os horários de pico. Então eu sempre recomendo. E depois a gente vai até falar um pouco sobre Shadowban, e daí tem uma observação em relação a isso sobre Shadowban. Em relação às hashtags. Eu acho que eu vou deixar as hashtags para a gente falar quando a gente for falar de Shadowban, né? Talvez seja melhor. Tem uma coisa que eu sempre falo de hashtag, que é não usar as mais disputadas. Tem uma que enfim, é um clássico das hashtags, que é love. Então, se eu coloco alguma postagem agora com a hashtag love, e eu entro na hashtag para ver, eu já não vejo mais a minha postagem. Então, quer dizer, tem alguns aplicativos e algumas pessoas que usam colocar as hashtags mais populares como estratégia de crescimento. E eu acho que isso é exatamente o oposto do que funciona. Porque se você coloca uma hashtag muito popular, você vai desaparecer naquela timeline e você vai deixar de falar com o público nichado, que é muito do que a gente já falou aqui. Então, a minha recomendação é fugir das hashtags populares, criar uma hashtag específica e bem pontual. Tá? E comentar nos perfis de pessoas correlatas, sempre com informações que... Qual é o intuito de você comentar em um outro perfil se você está buscando melhorar a performance do teu Instagram? Fazer um comentário que efetivamente agregue, para que exista a possibilidade do seguidor daquela outra conta ler o seu comentário e começar a te seguir. Eu estou falando isso porque colocar um coraçãozinho, colocar um like no comentário só para estar presente não funciona. Pelo contrário, tem vários aplicativos de comentários automáticos e isso a gente super desrecomenda porque ele não é efetivo e ele traz um resultado, na verdade, inverso. A maioria de vocês aqui, pelo que eu vi, que já trabalham no Instagram de maneira profissional, já tem a conta comercial. Então, eu imagino que já saiba os melhores horários de postagem e os perfis das postagens. Quem ainda não tem o Instagram profissional, eu recomendo que faça essa migração urgentemente. Não é uma migração definitiva, depois se você não gostar, quiser voltar, você pode voltar sem nenhum problema. E daí a gente fala muito de timeline mesmo, da qualidade das imagens. Eu tiro muita foto e posto, eu não posto só foto profissional. E tem um aplicativo, que depois eu vou até colocar, chama Seed. Ele é muito bom. Se a gente tira uma foto, a gente consegue melhorar o ângulo da foto, deixar a foto. Snapseed, né? Eu falei aqui, ele é espetacular, ele é muito bom. Então, esses aplicativos, você encontrar, e ele é muito fácil de mexer, é um dos recursos que eu sugiro para você ter uma timeline bonita, né? Porque afinal a gente trabalha com beleza, né? A gente trabalha com imagens boas e daí tem uma coisa, o Instagram, principalmente com Stories, é uma rede social de selfie, principalmente Stories. Então eu percebo que muitos arquitetos, às vezes eles usam o Instagram sem voz, sem mostrar a cara. E eu sei que é uma dificuldade, para mim também não é normal. Assim, não é uma coisa que eu adoro fazer selfie, eu entro nos lugares, fazendo selfie. É um esforço para mim, até hoje, eu trabalho com isso. Mas é importante para fortalecer a marca, para mostrar o seu gosto, o seu estilo. Então a gente tem que entender que o Instagram, ele é sim uma plataforma de selfie, principalmente com stories.
A gente não consegue fugir disso no Instagram. Ou senão, a outra alternativa é você simplesmente abdicar do Stories, coisa que eu não recomendo. E o número de seguidores? Eu reparo que cada vez mais tem profissionais que compram seguidores, que compram likes. E daí eu acho que o post seguinte... Não. Eu e o João, a gente desrecomenda isso de uma forma... de 0 a 10, a gente desrecomenda 1 milhão. Porque, em primeiro, você só trabalha com uma métrica que a gente brinca que é a métrica do ego, né? É o número do ego? Métrica da vaidade, métrica da vaidade. Porque você está aumentando efetivamente o seu número de seguidores para os outros. Você vai ser punido pelo Instagram. E eu não sei se vocês já estão reparando, mas as pessoas, muitos perfis já bloquearam o número de crescimentos no Instagram. Alguém já percebeu isso? Quem trabalha com muitos seguidores, é uma coisa que vários perfis profissionais têm reclamado muito isso para mim. As políticas do Instagram estão sendo cada vez mais rigorosas em relação a isso, e o João vai falar um pouco, mas isso começou muito por essa mania de comprar seguidores, comprar likes, criar aplicativos que tornam os comentários automatizados. Então, tudo isso a gente desrecomenda de uma maneira muito, muito forte, tá? Engajamento. Lembra que quando a gente fala assim de participação, a gente acha que a participação ela tem que ser idônea, ela tem que ser verdadeira. Então, se você quer crescer, ter uma presença mais forte no Instagram, isso exige uma dedicação, e uma dedicação de você fazer comentários pertinentes, como eu já tinha falado, interagir com outros perfis correlatos, mas de uma maneira idônea, tá? Será que eu voltei aqui? E daí algumas coisas que eu já fiz, no caso de Valentina, e que deram muito certo. Hoje eu não faço mais, porque eu acho que esgotaram os Instagrams, assim, que eu gostaria de fazer essa troca. Mas é uma coisa que funciona, que é a troca de posts. Então, durante quase um ano, todas as sextas-feiras, eu indicava um perfil correlato ao caso de Valentina, e esse perfil indicava o caso de Valentina. Essa é uma maneira super simples de você ser apresentado para outros perfis, e você não está fazendo nenhum truque no Instagram. Eu acho que isso daí foi muito legal. Eu não lembro agora o número exato, mas somando todas essas ações que eu fiz ao longo do ano, deram quase 20 mil seguidores. E são pessoas reais, entendeu? Que realmente entraram no perfil do caso de Valentina, gostaram do perfil e passaram a seguir. Não são seguidores comprados, tá? E para quem tem blog, o que acontece? O Instagram, ele não é uma ferramenta que ela traga acesso para o blog. Ela não performa bem em relação a isso. Então, se você tem um blog, ou se você tem um canal no YouTube, você tem que fazer o call to action direto ali na postagem. Então, clica no link na bio, que tem mais informações. Não adianta colocar o URL, mas o call to action é chato, mas é a única maneira que ele funciona. E mesmo com o call to action, a grande qualidade do Instagram, ao contrário do Pinterest e do Facebook, não é levar seguidores, não é levar leitores para a tua URL de destino, tá? Agora chegou a grande estrela do Instagram. Mas até complementando aquilo, é importante que vocês entendam as funções e as características de cada rede social. Então, isso que a Lu acabou de falar, Instagram é uma rede social super forte, para gerar autoridade, para se fazer conhecido, mas não gera fluxo para o site, onde normalmente você tem lá mais informações suas, tem ali uma área de contato, endereço, telefone e tudo mais. Isso o Facebook funciona bem, por exemplo. Então você tem que entender as características e as funções de cada rede social. Por isso que quando perguntam para a gente, em qual eu devo estar? Em todas. Se você puder, se você conseguir. Claro que se você não tem braço para isso, comece com algumas e vai entendendo qual que é a tua prioridade no momento. Mas, primeiro, são momentos diferentes. O momento do Facebook é diferente do Instagram. O Instagram é você passando com o dedinho ali, ó. YouTube, um inscrito no YouTube, na minha opinião, vale mais do que 1000 seguidores no Instagram. Porque é uma pessoa que vê um vídeo seu, passa lá 10 minutos olhando para você, ouvindo o que você tem para falar, vale muito mais do que uma passadinha de dedo ali. Então, mas não quer dizer que a passadinha de dedo é ruim. Acho que às vezes a passadinha para em algum lugar quando chama atenção.
E o Instagram tem uma força muito grande, sim. Você pode também incentivar direct, também tem o Stories, que hoje em dia tem, que joga com o URL, então a gente trata o Stories quase que uma rede social própria, né? Você fala muito disso. Então, o Stories, hoje, no caso de Valentina, eu trabalho, por exemplo, o conteúdo é muito diferente do conteúdo do Instagram. Eu trabalho exatamente como uma terceira rede social. O conteúdo é diferente, as funções são totalmente diferentes. Então, para mim, o Stories, ele realmente substituiu o Snapchat. Então, eu entendo ele como uma outra rede social completamente diferente, com características diferentes, funções e até isso que o João falou. Ele tem uma capacidade de gerar acesso para uma URL de destino que a timeline do Instagram não tem. Então, enfim, eu até entendo quem simplesmente abdica do Stories, porque ele exige como uma nova rede social mesmo. Bom, e aqui eu vou passar rapidinho, tá, gente? A gente até fez um e-book que é no marketingdecor.com.br/shadowban, com todos os detalhes, porque é um assunto muito sério, isso surgiu recentemente, era um tema que a gente nem tratava muito e a gente resolveu estudar de forma profunda e disponibilizar isso para todo mundo, de forma gratuita e tudo mais. O que acontece? O Instagram, ele mudou recentemente, mais ou menos recentemente, o algoritmo dele e passou a ser muito mais rígido em relação a algumas más práticas no Instagram, né? Então, uma rede social cresceu muito, as pessoas começam a usar e começam a abusar um pouquinho mais. E aí criou a questão do shadow ban, que é banir pelas sombras, ou seja, o teu perfil é banido e você nem sabe. O que acontece? Eu vou passar aqui só por 2 pontos, aí o resto vocês conseguem ver no e-book, tá? Os teus posts param de ser mostrados nas hashtags. Como você cresce seus seguidores no Instagram? Com as hashtags, porque você mostra o seu conteúdo para quem já te segue e para outras pessoas que buscam. Se você parar de mostrar para outras pessoas, a tendência é que você caia, você diminua o número de seguidores. Por quê? É natural você perder alguns ao longo do tempo, mas normalmente você ganha mais do que você perde, então você vai indo. Agora, se você para de ter novos e só perde, o seu negócio vai cada vez diminuir. Então isso é muito sério. Então, para quem tem um Instagram como negócio, não mostrar para mais ninguém, além dos seguidores que já te seguem, isso quer dizer que você vai estabilizar ou sempre comigo, acho que é perseguição, né? Na hora que eu levanto. E aí, então você tem que entender, e aí o que eu vou trazer para vocês aqui é 2 coisas. Primeiro, como entender se você caiu no shadow ban ou não, quais são os motivos, e daí no e-book a gente fala como sair e como evitar. Não vou pôr todos os pontos, mas eu vou passar rapidinho, tá? Se vocês quiserem até tirar foto, e daí todo mundo pode, enfim, mandar marketingdecor.com.br, porque lá está bem detalhado, que aqui não ia dar tempo. Ou pode mandar um e-mail também, suporte, @. Oi? A gente divulgou isso no Face, patrocinado. Ela está dentro do nosso site. Para aí. Bom, mas vamos lá. Como descobrir se você caiu no shadow ban ou não? Você vai lá, faz um post novo com uma hashtag não dessas mais famosas, uma mais conhecida. E pede para algum amigo seu que nem te segue, se te segue, pede para parar de seguir, jogar na busca da hashtag e ver se o teu post aparece ou não. Se não aparecer, parabéns, você caiu na malha fina do shadow ban. Parabéns não, né? É duro. Eu sei que é um trabalho sério que a gente faz e quando isso acontece, recentemente eu tive casos de amigos meus que trabalham com marketing digital, que tiveram a conta no shadow ban e até algumas banidas, tá? Então, eles estão pegando muito firme. Bom, descobriu se você está ou não está. Por que você pode cair? Usar as ferramentas de ganhar curtidor, curtir, likes, seguidores, comentários e seguidores automático. Quem usa, se alguém aqui estiver saindo aqui do evento, entra no teu perfil e tira. Outro que a gente não sabia, a gente usava e paramos de usar. Automação de posts, aquele que você programa o post para um horário certo. Não pode, é contra as regras do Instagram e eles estão começando a pegar pesado. Quer dizer que vai acontecer com vocês? Não. Nada do que a gente fala do shadow ban, inclusive nesse guia, é um fato divulgado pelo Instagram. Não. Isso aconteceu muito forte nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil. A gente pesquisou lá e trouxe as informações de casos reais de lá. Mas eu vou falar o que aconteceu no caso de Valentina.
eu estava 144.800 e alguma coisa. E travou, porque eu estava usando o sistema de automação, que basicamente eu chegava segunda-feira de manhã ou de manhã e programava o post que ia ser postado à noite. E eu fiquei assim, eu queria chegar nos 145 mil, eu não cheguei durante 2 meses, porque ele ficava 800, 700, 600, 700, 800, 700, 600, ele não crescia. Daí eu deixei de fazer a automação e comecei a fazer os posts, enfim, da maneira tradicional, eu entrava lá à noite e fazia a postagem. E daí em uma semana voltou a crescer. Então, quer dizer... não dá. Infelizmente era alguma coisa que ajudava muito e que agora não dá para mais usar. A gente está testando algumas ferramentas, fomos pesquisar, mas as ferramentas que parecem que podem são ferramentas que você planeja tudo, só que ele te manda um push falando, agora é a hora de você postar. Você tem que entrar, copiar e colar. Nada que automático o Instagram permite. Tá? Então, aqui, inclusive, no e-book a gente ensina como fazer, porque não adianta você parar de usar. Você tem que desconectar. Tá? A gente mostra lá com umas... com printzinho. Quem caiu, a gente também mostra o que tem que fazer, mas na verdade é parar de fazer o que não pode, dar um tempinho que normalmente volta, tá? E tem algumas, essa semana teve 3 casos, eu nem comentei com você, de contas banidas por uso de ferramentas, não essas de automação, mas as de ganhadores de curtidas e comentários. Então isso aí é sério demais. Tá? E daí são perfis bem grandes também que dependem do Instagram para fazer dinheiro. Então custou caro essa brincadeira. Só mais um ponto só de as hashtags. Você também pode cair no shadow ban se você usa hashtags que são banidas pelo Instagram. Só que tem um probleminha aí, porque a gente... 5 minutos. 5 minutos? Eu vou correr. Daí quem já mata o shadow ban, vocês veem tudo lá. Bom, mas na verdade tomar cuidado com as hashtags que vocês usam, porque algumas são banidas e nem sempre são óbvias. Por exemplo, New Year's é uma hashtag banida. Então se você usa, você também vai ser banido. Tá? Italianos, não sei porquê, eu descobri que é banido. Medicina é banido, eu sei que não tem a ver com vocês, mas eu achei curioso, então eu trouxe para vocês. Vamos. Tá. Pinterest. Vou falar muito rápido do Pinterest, mas a gente deu sorte porque no final também tem um material que que a gente manda para vocês. Vamos lá. Case do caso de Valentina. O que está nesse azul mais forte e nesse azul aqui são os acessos de todas as redes sociais. São os acessos que vêm via Pinterest. Então, por que eu trouxe? Isso daqui eu tirei o print dessa semana. Porque o Pinterest, ele é a principal ferramenta para acessos do caso de Valentina. E eu acho que a grande maioria aqui deve usar única e exclusivamente como fonte de pesquisa. Estou errada? Gente, o Pinterest, assim, ele é uma potência para gerar acesso para o teu site ou para o teu blog. E pouquíssimas pessoas usam. E daí... o que a gente tem que ter bem claro? Se a gente quer efetivamente que o Pinterest ele gere links para a gente, o que a gente precisa fazer? Colocar imagens com links para a nossa URL. Simples assim. E não repostar outros pins. É uma ideia que o conceito ele é básico, é a experiência que a gente tem no Pinterest, só que ele requer um esforço muito grande. Por quê? Porque a gente não pode a gente não pode oferecer para o nosso leitor a pior experiência do Pinterest, que é o quê? Você clicar numa imagem, adorei essa imagem, essa sala de jantar tá linda. Você clica, você cai na URL de um arquiteto, que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com aquela foto. E isso é que eu chamo de imagem pegadinha. Então, isso eu desrecomendo. Isso é tipo você jogar unfair no Pinterest. Ou você colocar... links de postagens no Instagram, por exemplo. Quem usa muito Pinterest, eu acho que já deve ter tido essa experiência de clicar numa imagem, achando que você vai ver mais fotos daquele ambiente ou mais fotos daquele tema, e simplesmente você cai numa foto do Instagram, que é aquela foto. Tipo, não tem sentido nenhum. Então, isso eu acho que é um mau uso da ferramenta. Então, para o Pinterest conseguir traquear esse volume enorme de acessos, como acontece no caso de Valentina, a gente tem que ter uma estratégia prévia de geração de conteúdo, tá? Então, ter um blog, ter um site efetivo, que a gente, daí sim, poste essas imagens no Pinterest com links para o nosso site.
Bom, então como divulgar é embedando esses links, né? E o passo a passo, então, para você construir esses acessos vindo do Pinterest você ter um site, você ter um blog, você criar conteúdo nesse site, nesse blog, e para depois colocar essas fotos no Pinterest com os links para a sua URL, tá? E daí tem... Gente, é que eu estou falando muito rápido aqui para não estender, tá? Dicas práticas, tá? Não usar hashtag. Ainda tem muito arquiteto e decorador que usa hashtag no Pinterest. O Pinterest não trabalha com hashtag. O Pinterest trabalha com descrição da imagem. Então, a brincadeira que eu faço é assim, imagina que tem uma pessoa na sua frente no computador. Você tem que descrever aquela foto para aquela pessoa. Você tem que descrever nos mínimos detalhes, só que trabalhando de 3 a 5 linhas. Com uma boa descrição, é isso que vai embedar bem a tua imagem. É isso que vai tornar o teu Pinterest relevante. E tem uma outra característica do Pinterest, que é muito dele, que é totalmente oposto do Insta e Facebook. Quanto melhor o teu conteúdo, ele vai virando uma bola de neve. Não importa se você fez essa postagem há 5 anos atrás. Os pins do Casa de Valentina que melhor geram acesso para o Casa de Valentina tem 2 ou 3 anos. Então, se o teu conteúdo ele tem uma boa descrição e é um conteúdo bom, ele vira uma bola de neve dentro do Pinterest. Então, muitas vezes, são 10 posts que vão gerar 80% dos acessos do teu Pinterest. Então, é muito importante a gente ter cuidado em absolutamente todos os pins que a gente faz. E frequência e overflood. Qual é a função do Pinterest? Se você entra na timeline, a ideia é que a sua marca, então, enfim, o nome do seu escritório, esteja presente na timeline do teu seguidor. E você só vai conseguir essa frequência se a cada post que você fizer, você embedar todas as imagens. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que falam, vou tirar um dia no mês e vou fazer todas as postagens do Pinterest. Isso é horrível, porque faz o overflood, que é tipo aquele mar de posts. Você invade a timeline da pessoa, que é só o teu post. Tem, tipo, 100 posts do teu escritório. Isso é horrível. Então, isso não performa. E daí tem um número que até o próprio Pinterest divulga, que para você começar um perfil corretamente no Pinterest, você tem que ter pelo menos 6 pastas e cada pasta 30 imagens. Então, significa o quê? Que você tem que estar postado no teu site ou no teu Facebook todo esse volume de imagens. Então, não é assim, para você dar um start robusto na tua timeline do Face de uma maneira correta, exige um esforço anterior. Bom, se vocês quiserem também tirar uma foto, as informações estão nesse e-book, ou vocês podem mandar também um e-mail para suporte@marketingdecor.com.br, tá? Que a gente manda. Corri aqui para falar do Pinterest. Bom, gente... Você quer que eu volte? Alguém falou Volta. Tá, peraí. Posso? Bom, gente, até para amarrar e fechar, quando a gente pensa em marketing digital, a gente tem que pensar sempre nesse funil, que é um funil de atração, você gera relacionamento e você converte. Tá? Quando a gente fala em redes sociais, a gente está atraindo, está chamando a atenção. Mas vocês têm que ter um blog, tem que ter um site, é o lugar onde vocês vão converter as pessoas, gerar orçamento, gerar interesse, gerar comunicação. E aí vocês têm os canais, que seja pessoal ou por telefone, para converter essa pessoa. E aí o que a gente fala muito em questão do over-delivery, né? Cria uma experiência para essas pessoas. A hora que você entrega um projeto, ela tem que terminar e realmente vocês entregarem sempre mais daquilo que vocês prometeram. Então, às vezes pode ser um presente, pode ser um mini projetinho de alguma coisa que não estava incluso. Isso é o que retém as pessoas. As pessoas pensam em preço e valor baseado naquilo que você entrega. Então, se você entregar além daquilo que você prometeu, você vai gerar uma coisa que a gente fala que é gratidão. Então, quando você entregar só o que você prometeu, é satisfação. Se você entregar menos, é frustração. E se você entregar mais, é gratidão. E quando a gente se sente grata por uma pessoa, porque teve um serviço bem feito e se te surpreendeu, você retorna depois. Isso é neurociência, não é o que eu estou falando, tá? Então, vai retornar ou fazendo mais projetos,
ou indicando para outras pessoas, ou te acompanhando e falando do teu trabalho. Então pensem nisso também. Então o marketing digital é muito além da atração, é atração, conversão e retenção. Beleza? É isso aí, obrigado. Aqui a gente tem também, ó, marketdecor.com.br/pooldesign. Vocês baixam essa apresentação, que tem todos os outros links. Então talvez essa aqui seja mais importante, vocês não ter tirado a foto das outras. Gente, obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Ah, tá. Então tem perguntas ainda. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa. Eu acho que a gente podia fazer uma selfie. Pode perguntar. Aqui, ó. Eu sempre achei Ó, Lu. que você... Calma, primeiro a selfie. Não pegou todo mundo, mas tudo bem. Eu sempre achei que fosse através da hashtag quanto mais melhor. E me surpreendeu que tenha que ser no máximo 2 no Instagram. E que eu achei que quanto mais conhecida fosse a hashtag, mais conversão. Mas como achar a palavra certa que vai ter procura e que não é tão popular? Então, não tem nenhuma regra. Na verdade, por exemplo, quando eu vou fazer as postagens do Casa de Valentina, eu dou uma olhada nas hashtags antes e eu crio também uma hashtag do Casa de Valentina e eu sempre procuro estimular as pessoas a postarem aquela hashtag. Mas isso é uma coisa muito específica. O trabalho é um trabalho de formiga, é efetivamente entrar na hashtag e ver se ela tem um overflow lá enorme de atualizações. E aquela pode falar. De follow and follow na unha, sabe? Sem ser automatizado. Então, esse follow and follow, ele funciona. Eu não vou falar para você que não funciona. Só que o que acontece? A gente defende muito você crescer com consistência. Então, alô? Você crescer com consistência. Então, pessoas que efetivamente possam ser suas clientes. Você é arquiteta, né? Se você sai seguindo meio que aleatoriamente, talvez essas pessoas até te sigam por educação. Mas a taxa de conversão, a chance de você seguir uma pessoa, ela passar a te seguir, coincidentemente ela gostar e se identificar com a tua timeline, e no futuro ela, sabe, fazer um projeto com você é muito, 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 muito baixa. Então ela pode funcionar, não vou falar, olha, não vai funcionar. Ela pode funcionar, só que para business é muito pouco efetivo, entendeu? Você pode gastar esse teu tempo fazendo outras ações mais voltadas para um nicho específico. Eu sempre fico em dúvida a respeito do compartilhamento do que você coloca no Instagram com o seu Facebook. Eu acho que isso é maçante para os meus seguidores. Mas mesmo assim eu faço algumas. Isso é viável ou não? Você faz a postagem no Instagram e daí você compartilha direto do Instagram no Facebook. Eu acho o seguinte, também não recomendo isso. Não é nem tanto pelo conteúdo, tá? Porque às vezes a pessoa ela não vai ser impactada, a mesma pessoa não vai ser impactada no teu Insta e no teu Face. Mas é principalmente pela forma que você faz a postagem no Face e no Insta. Então, por exemplo, no Casa de Valentina, sempre quando eu faço a postagem no Facebook, eu procuro colocar um link para o Casa de Valentina, se é um post que está lá. Tá? Às vezes pode ser alguma coisa que não tem nenhum post, então não tem nenhum link. Mas quando acontece isso, todos os dias acontece, porque eu faço post no blog e coloco no Facebook. Eu não consigo fazer isso no Instagram, porque eu não consigo colocar o URL. Então, se eu replicasse o que está no Instagram, ele não iria ter sentido, ele iria entrar sem a URL, sem o link. Então, essa é a primeira coisa. A linguagem é muito diferente. Quando eu vou taguear uma pessoa, muito difícil, o arroba dela no Instagram é o mesmo arroba no Facebook. Então eu tenho que voltar lá no Facebook e editar o meu texto para taguear exatamente o arroba daquela pessoa. As hashtags, elas se comportam de maneira diferente. Então, são duas redes sociais distintas que eu acho que se você for fazer uma descrição completa, que numa descrição completa vai ter uma hashtag, vai ter um arroba, às vezes talvez tenha um link, você não vai conseguir aproveitar. Então, você já vai ter dois trabalhos. Então,
eu não faria por causa disso. Muito mais pela legenda, nem tanto pela foto em si. Usar o mesmo conteúdo para replicar em outras redes é válido, deve sim, mas dentro do formato propício. Então, você pode transformar um tema em um artigo no blog, um vídeo no YouTube, uma postagem no Instagram e uma postagem no Facebook, mas cada um com a sua linguagem. Né? Então, o tema, a ideia, o conceito daquilo pode... Aliás, é uma maneira de você ser mais produtivo nas redes sociais, né? Porque ter ideia para cada uma rede social é dureza. Mas você tem que entender os formatos e objetivos de cada rede social e adaptar de alguma forma, pelo menos. Eu queria saber se o Pinterest você pode linkar com o álbum do Facebook ou só com o blog mesmo. O Pinterest, o que eu recomendo fortemente é que você faça... O que você pode fazer de automação no Pinterest é você coloca um plugin... Você tem site? Sim, só que não tem blog com postagem diária, assim. Não, mas não tem problema, você tem um blog. É isso? Tem um blog dentro do site, só tá, que não atualiza tudo bem. sempre. Não tem problema não ter postagem diária. Você coloca é um botão do Pin que você tagueia direto no Pinterest. Você sabe qual que é esse botão? Que você está passando na imagem, você já tagueia direto. Essa é a única automação do Pinterest que eu recomendo. Todas as outras eu não recomendo, exatamente pelo que o João falou. A descrição é totalmente diferente, a descrição que você tem que fazer no Face para a descrição que você tem que fazer no Pinterest. Porque o Face, você não precisa descrever aquela imagem, porque a pessoa já está vendo. No Instagram, o Instagram ele usa a descrição para embedar a tua foto. Então, se você... Vamos supor, se você fez uma postagem de uma sala de jantar e você colocou no Pinterest, no Face, que lindo, sei lá, adorei essa sala, ou adorei. No Face pode até funcionar, é pobre o post, mas pode até funcionar. No Pinterest, ele não vai funcionar de jeito nenhum, porque você não está falando sala de jantar, você não está falando decoração, você não está falando mesa, você não está descrevendo aquela foto. Então, por isso eu não recomendo. Hoje você já tem uma estrutura, né, toda montada, você já trabalha com isso há um bom tempo, assim, eu queria saber se você tem algumas dicas para quem realmente está começando do zero agora, né, assim, a gente já usa Facebook, Instagram, Pinterest para outras coisas, mas assim, quem não tem essa estrutura, como dividir o tempo, por exemplo, entre uma outra e outra, fazer essas postagens, de quanto em quanto tempo é legal de repente, né? Não sei, assim, esse começo. Tá, no canal do YouTube eu dou várias dicas que eu uso na prática mesmo. Então, só para você ter uma ideia, hoje, quando eu faço um post, eu gasto boa parte do meu tempo, eu não gasto gerando conteúdo, tá? Boa parte do meu tempo é fazendo proposta, visitando cliente, fazendo reunião, enfim, outras coisas que não é 100% conteúdo. Ou fazendo produção, enfim. Para você ter uma ideia, por dia eu gasto para fazer post 20 minutos. Então, tem algumas coisas que eu faço... Assim, depois você entra no canal do YouTube, que lá eu falo várias coisas, mas eu tenho uma metodologia para criar um banco de dados, para criar um banco de imagens. No meu dia a dia, eu já me policio para tirar algumas fotos, que eu vou criando um banco de imagens meu mesmo, no meu celular. Então, eu uso algumas ferramentas de otimização de tempo. Exige muito tempo se você não tem uma organização. Então, se você falar para mim, qual é a primeira dica? Amanhã, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é você procurar se organizar e procurar organizar suas referências. Tá? Então, eu desenvolvi uma metodologia, eu uso leitores de feed para economizar meu tempo, eu salvo as informações todas no Evernote, mas eu falo algumas dessas coisas eu falo até no... A gente fala muito disso no curso, mas eu falo um pouco também no YouTube. Legal. Ok? Acabamos? Sim. Bom, eu sei que tem muitas outras perguntas, mas né, tem todo o andamento do evento. Ok? Pode ser, pessoal? Tá ok? Uma salva de palmas para a Lucila, para o João. Qual que é o dela? Aqui é uma lembrança do Conexão Pool. Parabéns pela palestra.